Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo amado, Pai, nós mais uma vez, Senhor, nos reunimos na Tua casa, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Coisas tremendas, profundas, têm descido na nossa alma nesta noite, Senhor. Isso sara nossas almas, sara nossas feridas, nossas chagas da batalha. O Senhor é que tem sustentado cada um de nós, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso. Por isso te rendemos louvores. Por isso nós temos gratidão em nossas almas, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 279. O guarda de Israel. Para o monte olharei, de onde vem a salvação. Vamos cantar. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, no entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre atua desde estar, nem de dia, nem de noite, mal algum te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, no entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, não te deixará cair, como a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, no entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, no entrada e saída, desde agora até o final. 55. Aonde guiar-me meu Senhor? É maior. Eu seguirei por teu amor. Vamos cantar. Onde guiar-me meu Senhor, eu seguirei por teu amor. És tua mão que me conduz, por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz.
Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É maravilhoso estarmos na casa do Senhor nesta noite, adorando ao nosso bom Deus. Nós damos as nossas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão nos visitando. Está nos visitando o irmão Gabriel e as irmãs Fátima e Andressa. Aonde estão? Está ali o irmão Gabriel e as irmãs. Deus continue abençoando vocês, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos dias e horários de cultos aqui no Pedregal são todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, o nosso culto inicia pela manhã, às 8 horas da manhã, escola dominical. Às 13h30 nós temos um trabalho para todos os irmãos que vão passar o dia aqui na igreja. E às 16h30 o companheirismo com a mocidade e a igreja já aqui dentro do santuário. E às 18 horas o nosso culto da noite. Temos a nossa igreja em Taguatinga, onde os cultos são realizados ali todas as terças, iniciando às 19h30. Aos sábados, o nosso culto ali em Taguatinga inicia às 18 horas. O programa Fé para Vencer vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM 1110, de domingo a sexta-feira, no horário do meio-dia a 13h. No sábado, somente no sábado, o nosso programa ele é apresentado pela manhã, das 7 às 8 horas da manhã. E os nossos cultos são transmitidos ao vivo através da nossa página na internet. O endereço da nossa página é tabernaclodafé.df.org.br. Você acompanha tanto os cultos ao vivo, como também os nossos programas que são apresentados todos os dias. Nós queremos saudar a todos os irmãos que estão em conexão conosco nesta noite, através da nossa página na internet. Na Alemanha, em Frankfurt, está a irmã Conceição Picotto. Na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani. Na Bahia, em Feira de Santana, a irmã Angelita e família. No Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Eupídio e família. O irmão Valdinei e família. O irmão Leonardo Leite e o irmão Inaldo e família. No Recanto das Emas, a irmã Socorro Marques e a irmã Letícia. No Gama, a irmã Edneia Batista. Em Taguatinga, a irmã Fátima. Em Candangolândia, a irmã Ivone, também a irmã Bete. Em São Sebastião, a irmã Lucília. Em Vicente Pires, o irmão Isaac e família. Em Goiás, na cidade ocidental, o irmão Douglas e a irmã Ana. Em Iaciara, a irmã Coraci. No Jardim ABC, o irmão Fernando e família. No Jardim Ingá, a irmã Augustinha. O irmão Edson Soares e família. A irmã Luana e o irmão Lucas. E o irmão Zeferino e família. No Novo Gama, o irmão José Inácio e família. O irmão Lucas, a irmã Elaine e filhos. Em Minasul, o irmão Edson Cunde e família. Em Lusiânia, o irmão Manuel Nunes e a irmã Maria Olímpia e família. Em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes. No Valparaíso, a irmã Rejane Gomes e família. E a irmã Patrícia e o irmão Miguel. No Jardim Zuleika, o irmão Artênio e também a irmã Eliane e a pequena Celina. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane, e também o irmão Walter. Em Uberlândia, o irmão Estevão e Stefane Siqueira, o irmão Jonas e a irmã Rosa. No Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, a irmã Cida e família. No Recife, o irmão Pacheco e família. Em São Paulo, em Andradina, o irmão Davi. Em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. Em Bilac, o irmão Edilberto e a irmã Ana Célia. Em Jaú, o irmão José Firmino e a irmã Aldenice. Também o irmão Jesus e a irmã Clares. Em São Carlos, a irmã Neuci e a irmã Rebeca.
e outras 62 conexões não identificadas. Que Deus continue abençoando e recompensando a cada um dos irmãos. Há uma nota de gratidão da irmã Maria do Socorro. Aonde está a irmã Maria do Socorro? Lá atrás. Ela diz: agradeço ao meu Deus pelas curas e pelas muitas bênçãos recebidas das suas benditas mãos. Agradeço a toda a igreja pelas orações feitas por mim. Ela diz: obrigado, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor receba a sua gratidão, irmã Maria do Socorro. Nós vamos orar em favor desses nomes que vieram até aqui. Convidaria o pastor Edson para orar por esses nomes, por essas pessoas que estão enfermas. Nós vamos orar por Miguel Camelo, também por Luzinete Bastos e família, por uma solução de problema e também uma libertação. Por Maria Cavalcante dos Santos, Sebastiana Vieira, Antônio José Feliciano dos Santos e família, Letícia dos Santos Oliveira, Joelson, Helena Castelo Branco e família, e José Lages. Se você tem uma necessidade nesta noite, não enviou o seu nome por escrito, mas quer fazer isso conhecido diante de Deus, levante uma de suas mãos, crendo na oração que Deus dará aquilo que você necessita, de acordo com a sua fé. Senhor Deus, o profeta nos ensina que quando nós pedimos algo ao Senhor, nós devemos olhar não para o sintoma, para a evidência, não para a circunstância, mas para a promessa. Algumas pessoas, ó Pai, estão precisando do Senhor, e elas têm esta igreja como a noiva do Senhor Jesus Cristo. Elas acreditam que nós oramos e o Senhor responde. Esta é a maneira como elas creem. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor honre a fé dessas pessoas, ó Pai. Talvez elas se sintam indignas para que possam crer na própria oração delas. Na verdade, todos nós somos mais do que indignos, mas Jesus nos fez dignos. Nós não temos poder, não precisamos de poder, mas nós temos direitos como filhos. Nós temos direito de ir até o Senhor e reivindicar aquilo de que temos necessidade. Então, crendo nos direitos conquistados por nós ali na cruz do Calvário, nós chegamos até o trono da graça para dizer: Pai, olhe para estas pessoas nesta noite e levante o teu cetro a favor delas, que elas possam receber aquilo de que necessitam, não porque elas ou nós mereçamos, mas porque o Senhor é rico em misericórdia. Faça isso, Pai, pois o Senhor nos deu este direito de pedir e receber. Pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. Divino amor veio
It was something, as I said this morning, like the people are like Peter said in St. Matthew 17, 48, where Isto foi algo, como eu disse nesta manhã, como as pessoas estão, como Pedro disse em São Mateus 17, 48, onde ele diz: good to be here, let's build 3 tabernacles. bom é estar aqui, façamos 3 tabernáculos. The Spirit led him not to do it. Said, this is my beloved Son. Mas o Espírito não lhes propôs a fazerem isto. Disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Hear ye him, and he is the Word. E ele é a palavra, a ele ouvi. That's who we're to look to. The Word. E nele que temos que olhar, na palavra. Our enthusiasm or something else. Não é nosso entusiasmo ou algo mais. He is my Word. Hear ye him. Ele é minha palavra, a ele ouvi. What did they see after this voice spoke to them? E o que viram eles depois que esta voz lhes falou? Even Moses and Elijah wasn't present. Nem mesmo Moisés e Elias estavam presentes. Their creed. Não havia lá um credo. There was anything left but Jesus. Não havia nada mais lá a não ser somente Jesus. And he is the Word. E ele é a palavra. They see. Isto foi tudo que eles viram. Amém. Só um minutinho. Amém. Nesta noite nós vamos ouvir o evangelista irmão Marcos. Então nós vamos recebê-lo nesta hora na plataforma ao som do hino Somente Crer. Amado Pai, é com temor que eu subo nesta plataforma. Não há como não tremer diante disso, Senhor. Sou totalmente dependente de Ti, ó Pai. Eu quero confessar que sem o Senhor eu não sou nada. Me ajude, meu Deus. Essas pessoas vieram aqui nesta noite chuvosa para receber a Tua palavra. Isso me faz lembrar, Senhor, daqueles irmãos que viajavam de longa distância, enfrentando nevasca, indo em um trenó para receber uma migalha. E aqui nós estamos, meu Deus, para receber esta migalha. Ajuda-nos, ó Pai, a absolver a Tua palavra e que ela desça na nossa alma, Senhor. Não esteja somente em nosso intelecto, não, mas que desça na nossa alma. Abençoai, meu Deus, os irmãos da audiência invisível,
que sejam alcançados pela tua graça. Abençoai os irmãos que estão presentes nesse ajuntamento, e que cada um de nós, meu Deus, possamos ser ricamente abençoados. Com o perdão dos nossos pecados, ó Deus, eu faço esta oração no nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus continue nos abençoando. Uma boa noite com Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a Escritura. Creio que os irmãos já viram no monitor, né? A Escritura que vai ser lida nesta noite, que está no Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 6. Amém? Diz assim a Escritura: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Amém? Podei vos assentar. O tema que vou usar nesta pregação é nada mais e nada menos do que paradoxo. Paradoxo. Irmão Brana, na mensagem Paradoxo, parágrafo 84, o profeta diz: e primeiro eu gostaria de explicar o que é um paradoxo, para que a igreja não ficasse perdida diante de uma palavra talvez pouco citada. Irmão Brana, ele diz: eu gostaria de explicar o que é um paradoxo. No dicionário Webster diz que um paradoxo é uma coisa incrível, porém verdadeira. Isto era um paradoxo, uma coisa que é incrível, porém verdadeira. Isto é um paradoxo, uma coisa incrível, porém verdadeira. Alguma coisa que é quase que completamente fora da razão. Ouça isso. Uma coisa que é totalmente fora da razão, que não poderia ser, mas que mesmo assim é. Isto é um paradoxo. Isto é um paradoxo. Agora eu desejo nos poucos minutos que restam, ficar com esta palavra, paradoxo, que é uma coisa incrível, porém verdadeira. No parágrafo 145 desta mesma mensagem, paradoxo, o profeta diz: uma das coisas ele citou sobre paradoxo, como João Batista e tantos outros, porém dentro do tema do Natal,
nós vamos falar um pouco a respeito disso, que está justamente frisado aqui no parágrafo 145, irmão Branham diz: o nascimento virginal de nosso Senhor, inacreditável, uma mulher trazer um filho, sem conhecer o homem, Deus faz isto. Por acaso alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Deus faz isto. Veja, isto é um paradoxo. Tomou uma mulher um pouco velha ali embaixo, um jovem, nova, com um homem com cerca de 45 anos de idade. Veja, 45 anos de idade, e ela mesma estava com mais ou menos 16 ou 18, e ficou noiva deste homem que era viúvo, com 4 crianças. E então tomou esta mulher e cobriu-se com o Espírito Santo, e concebeu no seu ventre o corpo daquele tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. O profeta diz: paradoxo. Paradoxo. Como no céu não pôde retê-lo, a terra é o escabelo de seus pés, os céus é seu trono, e ainda assim podia trazer a plenitude da divindade corporalmente, encarná-la num homem. Quando você pode medir 400 bilhões de milhas numa eternidade de tempo e nunca medir a Deus, e mesmo assim, um pequeno bebê deitado numa manjedoura, contando a plenitude da divindade corporalmente, Jeová, um paradoxo. Aquele grande Deus que se assenta lá no além para controlar uma centena de milhões de sol brilhando sobre os planetas, o qual nunca teve começo e nunca terá fim, e encarnar a si mesmo num estábulo cheio de estrume. E então nós saímos e dançamos e bebemos e continuamos em uma celebração. Não é uma celebração, é uma adoração. Nós celebramos o Natal, e como Deus pôde fazer aquilo de maneira tal que viesse a morrer para tomar o lugar do pecador? Isto é um paradoxo. 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 Lembra o que é um paradoxo? Uma coisa incrível. Agora veja, e eu gostaria de citar isso para a igreja nesta noite. Quem quiser notar, eu tenho aqui algumas referências, algumas escrituras. Uma delas registrada no livro do 1 Reis, capítulo 4, versículo 38, ou melhor, segundo livro dos Reis. Ali está um paradoxo. Havia fome em Gilgal, e a Bíblia diz que naquele momento em que a fome era extrema naquele lugar, os filhos dos profetas olhavam um para o outro, e o que fazer diante da fome? Se virar. Vamos fazer alguma coisa. E alguns deles tomaram a iniciativa para ir até um determinado lugar. A Bíblia não diz que lugar é esse, mas eles foram em um determinado lugar, porque eles estavam com fome, e a Bíblia é enfática em dizer que havia fome ali. E eles
não souberam discernir o que era comercível ou não. Eu me lembro de uma certa feita, eu estava, irmão Magno, conversando com o irmão Joabe, e Deus possa abençoá-lo. E um dia eu conversando com ele, falando sobre isso: irmão, se um dia eu me perder no mato, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não sei discernir o que é comercível e o que não é comercível. De repente esse era o problema daqueles homens, daqueles discípulos de Eliseu. Não souberam discernir o que poderia comer e que não poderia comer, mais ou menos como o meu caso. Aí o Joabe falou assim: olha, irmão Marcos, como você vai discernir se aquela determinada coisa se deve comer ou não? É pela bicada de um sabiá. Se aquilo está sendo bicado por algum pássaro, você pode comer, porque é comestível. Gostei disso, foi muito interessante isso que ele falou para mim, que isso sirva para os irmãos, que de repente, se você ver uma bicada de um sabiá, segundo Joabe, você pode comer. Só que aqueles homens ali não sabiam disso, e eles pegaram ali, sei lá, alguma erva ali, de repente fizeram uma sopa, um caldo, não exatamente como esse caldo que as irmãs fazem nos cultos evangelísticos, são muito bons, mas não era, longe disso, porque ali era algo que estava naquela mistura, que poderia trazer algum tipo de problema sério para aqueles homens. Eu quero crer que alguém ali, naquele momento em que aquele alimento estava sendo preparado, aquele caldo, aquela sopa, ela estava sendo preparada, alguém de repente ali gritou: a morte na panela! Agora veja o que é um paradoxo. O profeta diz: uma coisa incrível é um paradoxo. E alguém ali, em desespero, chega-se para o profeta Eliseu e conta o que havia acontecido. E eu quero crer que o profeta Eliseu, de uma forma tão tranquila, irmãos, porque essa deve ser a reação de um eleito, diante de uma situação, manter o equilíbrio emocional para lidar com aquela situação. E o profeta Eliseu, totalmente tranquilo, disse: coloca farinha na panela. Farinha na panela. Coloque farinha na panela. Agora veja como pode, irmãos, leia depois em casa, segundo livro de Reis, capítulo de número 4, eu creio, 4, né? 4? É 4? É 4. É, 1 Reis 4. Então veja que naquele momento, a Bíblia diz que eles colocam farinha na panela. E no momento que eles colocam farinha na panela, a morte sai. Agora aquilo tem algo representativo ali. É mesmo. Porque não era exatamente uma farinha, não era um amuleto de colocar alguma coisa ali a morte sair, não. Ali representava algo. E alguém poderá dizer então que representava aquela farinha ali para arrancar a morte? Cristo. A palavra. Mistura Cristo ali no seu casamento, a morte sairá. Mistura Cristo no seu ministério, a morte será arrancada. É um paradoxo. Farinha. Agora outra coisa que é um paradoxo, segundo o livro dos Reis, eu creio que eu coloquei certo aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1, é uma escritura muito familiarizada pelos irmãos, que fala a respeito de Naamã, o homem que ficou leproso. Eu não vou entrar muito nos méritos dessa questão para ganharmos tempo.
Agora veja, um paradoxo. Vejam, o próprio Naamã achou uma coisa incrível, a proposta do profeta Eliseu, mandar que ele viesse se banhar 7 vezes, mergulha lá, ó, diga para ele lá, ó, mergulha 7 vezes no Jordão. Agora veja, queridos, um homem que estava leproso, ele próprio achou um paradoxo. Olha, há tantos rios maravilhosos, e esse camarada manda eu me banhar no Rio Jordão, que podemos comparar o Rio Jordão como Tietê lá em São Paulo, ou qualquer outro rio que você conheça que é podre, e aquilo simplesmente vai sair. Olha, como pode? Mas ele obedeceu, embora que a princípio revidando, mas ele creu. E o interessante é que quando ele mergulhou 7 vezes, eu gosto disso, 7 vezes, 7 vezes, 7 mensageiros, 7 eras, amém, glória a Deus. Então veja que quando ele mergulhou ali, naquela 7ª vez, o que a Bíblia diz? Que ele ficou limpo. Agora é um paradoxo isso, é uma coisa incrível isso. 7 vezes mergulhar no rio mais fedorento que havia naquela região, comparado com o Tietê ou qualquer outro rio que você conheça, que é sujo, e restaurar a saúde de um homem leproso, sentenciado à morte. Isso é um paradoxo, amém? Agora veja, Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 1, Deus chama Moisés. Moisés diz que tenham visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenham ouvido o seu clamor e tenham conhecido as suas dores, portanto desci para livrá-los. E ali um diálogo entre Deus e Moisés, mas o que me chama a atenção é justamente no capítulo de número 4, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, o que tem em tua mão? Moisés olha e disse: uma vara. Paradoxo, uma vara. E Deus fala assim: Moisés, meta a tua vara no solo. E quando Moisés obedeceu, o que aconteceu ali? Uma cobra. Mas veja, uma vara era o que Moisés tinha na mão, e realizar tamanho prodígio. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, e dizer o seguinte: não é exatamente a farinha da panela, a farinha lá, daquele objeto lá que foi jogado ali naquele caldo que trouxe vida e coisas. Não, há uma aplicação espiritual aí. É Deus na coisa. Quando Deus está na coisa, Ele faz das coisas simples se tornarem algo extraordinário. É por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: Deus, Ele chama as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus chama as coisas ignorantes deste mundo para confundir as sábias. Deus chama as coisas vis e desprezíveis para aniquilar os que pensam ser alguma coisa. Deus gosta disso. E a Escritura diz que aquilo foi um paradoxo, de uma vara se transformar em uma cobra. Não para aí. Josué, capítulo de número 6, todos conhecem também, eu creio que todos conhecem, e que estão familiarizados com essa escritura. Josué capítulo de número 6 fala a respeito do quê? Da queda lá dos muros de Jericó. Agora veja que paradoxo é isso, que coisa incrível é isto. O que Deus ordenou para o povo hebreu nos dias de Josué não foi que entrasse ali em Jericó com espada na mão, com escudos e com lanças. Não.
paradoxo. Então o que Deus ordenou ali para o povo? Olha, vocês vão marchar. Um dia, uma volta, 2 dias, 2 voltas, na última 7 voltas. Agora o que Deus fala para o povo de Israel? Toque a trombeta. Toque a trombeta longamente. E além de tocar a trombeta longamente, vocês vão fazer outra coisa. E alguém poderá perguntar: o que, irmão Marcos? Grita. Grita. No último dia vocês vão gritar. Agora veja que do outro lado estavam exércitos, armado até os dentes. E Deus chega para o povo israelita, o povo hebreu, e ordena que Josué traz essa mensagem para o povo e diz: toque a trombeta longamente. E além de tocar a trombeta longamente, no último dia vocês vão gritar. Grande grita. Josué capítulo de número 6. Agora veja que paradoxo, irmão Magno. Que paradoxo, pastor Edson. Que paradoxo, irmãos. Gritar, apenas gritar, faz que um muro, que de repente passava carros em cima deles, né? Diz a história, carros. Você vê que o negócio era forte. Mas apenas com uma grande grita, aquele muro se fendeu. É claro que ali havia uma aplicação espiritual, porque para com Deus não há impossível em todas as suas promessas. Não era exatamente dar um grito ali que queria fazer que aqueles muros caíssem. Deus estava ali. Juízes, capítulo de número 6, versículo 31. Gideão. Nos fala sobre Gideão. Paradoxo também. Veja, uma coisa incrível ali. Sabe qual foi a ordenança de Deus ali para o povo de Israel, nos dias de Gideão, quando Israel estava escravizado pelos medianitas? Você sabe o que Deus falou ali? Toca a buzina. Toca buzinas. Simples assim. Tocar a buzina. Tocar a buzina e quebrar cântaro. Venceram um exército preparado como eram os medianitas. Eu volto a dizer, Deus não chegou para eles e disse: se arme até os dentes, com lanças, com espada, com escudo. Não! Deus simplesmente disse para Gideão: toca a buzina aí, rapaz. E esse cântaro aí, quebra. E é incrível que Gideão falou: olha, tudo quanto eu fazer, vocês fazem também. E está lá o povo de Israel, aqueles 300 homens, outro paradoxo, 300 homens, para derrotar um exército preparado como eram os medianitas. E detalhe, sem lança, sem escudo, sem espada. Apenas o que, irmão Marcos? Volto a frisar, volto a dizer: toque, buzina, quebra, cântaro. Isso é um paradoxo, isso é uma coisa incrível. Agora veja, que no capítulo de número 5, eu gostaria de ler com os irmãos, Juízes, capítulo 5, versículo 24, eu vou ler. Juízes, capítulo 5, versículo 24. Olha só que a Escritura fala.
Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja as mulheres nas tendas. Água pediu ele, e ela surpreendeu. Ele pediu água, camarada lá, esqueci o nome dele, depois vocês consultam aí na Bíblia. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipe lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda ao moço dos trabalhadores, à sua direita, assim está aqui, e matou a Sisera. Estaca. Ele pediu água, ela deu leite, ela aproveitou a ocasião e foi lá e matou o cidadão, Sisera. Agora veja no capítulo, nesse mesmo livro de Juízes, capítulo 3, lá no final do capítulo, versículo 31. Depois dele foi zangado, depois de Eude, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois. Com quê? Agulhada de bois. Paradoxo, uma coisa incrível, uma agulhada de bois mata inimigo. Que paradoxo. Juízes capítulo 15, versículo 14. Sansão, o título, apenas o título. Sansão fere 1000 homens. 1000 homens. Com uma queixada de jumento. 1000 homens foram mortos com uma queixada de jumento. Paradoxo. Uma coisa incrível. Nos dias de Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, estava quem? Golias, o filisteu, afrontando, veja queridos, afrontando a Israel. A afronta de Golias foi tão grande, que ele disse assim, veja se existe aí algum homem para guerrear comigo. Em outras palavras, Golias estava dizendo que aquele povinho de Israel não passava de uns frouxas. E a Bíblia diz que o exército de Saul estavam todos recuados, de fato, tremendo nas bases. Aí Jessé chega para Davi e fala, tem uma coisa aqui preparada, e dá isso para os seus irmãos e veja como é que eles estão. E lá foi Davi. Simples. Porque o povo de Deus é um povo simples, porque Deus está na simplicidade. Agora veja que quando Davi ia andando ali, de repente ele vê aquele moço afrontando a Israel. Aí Davi pergunta lá, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ele estava cheio da ousadia. E Deus gosta disso, porque a Escritura diz que Deus, Ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. De tal modo que nós podemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque não recebestes o espírito de medo para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, a qual clamamos, Abba, Pai. O espírito que está em você, irmã, o espírito que está em você, irmão, é um espírito excelente. Por isso não temeremos, ainda que a terra se ruxe e se perturbe, os rios ficam ali se tremendo,
se chacoalhando. A Bíblia diz que Deus está no meio dela e não será abalado. Assim como Deus, aleluia, estava naquela farinha, assim como Deus estava ali naquela buzina, assim como Deus estava ali, assim Deus está conosco. Amém, 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 amém. E a Bíblia diz que Davi foi lá, ele se dispôs a pelejar contra Golias. Embora havia alguns ali, e eram seus irmãos, hein, que diziam que Davi estava ali para afrontá-los. Não, Davi estava ali cheio do Espírito do Senhor. Davi, Saul ainda ousou colocar nele suas armamentos, suas vestimentas de guerra, espadas e lanças. Davi disse: tire isso de mim. Para vencer o inimigo, nós não precisamos de teologia, não. Nós não precisamos de conhecimento teológico, não. De armações humanos, não. O que nós precisamos é uma coisa: estar cheio do Espírito do Senhor. Só isso, igreja. Só isso. E Davi tinha isso, ele diz lá em Salmos 18: contigo saltarei muralhas, vencerei exércitos, contigo passo no meio de um esquadrão. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, e perante Ele, os nossos inimigos, eles se transformam como cera diante de nós. E lá vai Davi, aquele jovem, não agora com as armas que Saul tinha posto nele, porque aquilo é areia movediça, apenas com seu estilingue, com pedras, Golias lá afrontando a ele, Deus em simplicidade. Apenas isso, igreja, isso é um paradoxo, é uma coisa incrível. Foi lá, e Saul caiu, Golias caiu morto. Cai mesmo. Isso é um paradoxo. Pedra, farinha, quebrar cântaro. Paradoxo. E o que falar de Jesus Cristo? Falamos de Eliseu, falamos de Josué, falamos de Davi, falamos de Moisés e Jesus Cristo. O que dizer dele? Um príncipe, um guerreiro. Príncipe sim, guerreiro sim, mas ouça, totalmente fora do padrão. No capítulo de número 1, versículo de número 8 de Atos dos Apóstolos, os discípulos perguntam para ele: será neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Porque eles pensavam de um grande guerreiro que libertaria Israel do jugo de Roma. Mas não. Onde? Eita, irmãos, aqui está, esse tapete aqui eu baguncei tudo. Agora veja, onde o Rei do Universo resolveu nascer em uma manjedoura. Paradoxo. Numa manjedoura.
Porque Deus está aí, na simplicidade. Agora veja, ele nasceu numa manjedoura, mas eu vou além disso. E onde ele foi coroado? Nasceu numa manjedoura. E aonde foi coroado? Na cruz. Que tipo de coroa colocaram nele? Uma coroa resplandecente, coberta de ouro, brilhosa? Não! Coroa de espinhos. Paradoxo. Paradoxo. Nasceu numa manjedoura e foi coroado na cruz. Não tinha um lugar aonde reclinar a cabeça, sendo o rei do universo. Ele disse: as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, sendo o rei do universo, porque ali estava o Deus encarnado, em Jesus Cristo. E ele disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O rei do universo. Filipenses capítulo de número 2. Versículo de número 6. O que diz a Bíblia? Capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo semelhante aos homens. Paradoxo. Fazendo semelhante aos homens. Paradoxo. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 15. O qual é a imagem, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas se fez homem, nasceu numa manjedoura. Mensagem: a grande luz resplandecente. Parágrafo 64. Eu não vou ler todo o parágrafo, só vou ler parte do parágrafo. O profeta diz algo tremendo aqui. Somente aqueles que o buscam é que o acharão. Vou repetir. Mensagem: a grande luz resplandecente. Parágrafo 64. O profeta diz: somente aqueles que o buscam o verão. Nós vemos pastor aqui no vídeo falar algo, eu até notei aqui. Classe especial de pessoas. Não é para qualquer um, não. É para uma classe especial de pessoas. Aleluia! Somente aqueles que o buscam é que o verão.
somente uma classe especial de pessoas. Isso quer dizer que não é para qualquer um, é para uma classe especial de pessoas. Não importa se você não tem onde reclinar a sua cabeça, mas você é uma classe especial de pessoa. Graças a Deus. Não importa se nesse Natal você não vai comer chester, pernil. Não importa não. Pode comer arroz com ovo, ou farinha, como diz o pastor, farinha com arroz e arroz com farinha. Você é uma classe especial de pessoa. Oh, irmão, não fica triste com isso não, se alegra. E quem foi essa classe de pessoas de que viram ele ali, de quem ele se revelou ali? Para Anás? Foi para Caifás? Ou para um grupinho? Somente um grupinho que teve o privilégio de vê-lo. E você faz parte desse grupinho que tem o privilégio de vê-lo. Oh, aleluia! Quem era esse grupinho? Isabel, Zacarias, pescador, homem letrado que não tinha letra. Profetisa Ana, filho de Fenuel, que aos 84 anos serviu ao Senhor com orações e jejuns no templo. Foi para Simeão, uma classe especial de pessoas, para os magos do Oriente, para os pastores lá em Belém, para Maria, para José. E nesta era, cadê o povo que ele se revelou? Cadê o povo revelado por ele? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diz: está aqui, ó, está aqui, está aqui, está aqui. Oh, irmãos da internet, dê um pulo aí e dá glória a Deus, porque você foi revelado por ele. Quantas pessoas melhores do que nós ele poderia se revelar, mas não, ele passou por cima de tudo isso e se revelou a um grupinho especial de pessoas que está aqui. Graças a Deus, graças a Deus. Ele se revelou ali na manjedoura para aqueles pastores, para Simeão, para Zacarias, para Isabel. E ele se revelou para tu. Se revelou. Agora Paulo diz que isso não é por obra de justiça que houvéssemos feito, não! Não é não. A graça, é a graça! Às vezes nós olhamos para nós, falamos: meu Deus, mas eu não sou digno. Não somos mesmo não. Porque a graça, ela não se explica. É um dom imerecido. Nós não merecíamos estar aqui, não. Mas simplesmente Ele resolveu. Ele resolveu. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ele resolveu isso. De fazer que você estivesse aqui, lavado, justificado, santificado.
resolveu. Ele resolveu. Mensagem: a grande luz resplandecente. Parágrafo 102. Profeta de Deus para esta era. Ele diz assim: a pequena Maria e José tinham entrado na cidade, e lá Jesus nasceu. Na ocasião que os magos chegaram, já fazia muito tempo que eles estavam indo. Mas finalmente eles chegaram. Não sei quanto tempo você ficou lá no mundo, escravizado pelo pecado, mas finalmente você chegou. E você está aqui, com Chester ou sem Chester, você está aqui, com sapato de marca ou não, você está aqui. E eu quero dizer que por causa disso, você é a pessoa mais feliz da face da terra. Somos meus, Senhor, aleluia. Finalmente eles chegaram ao seu grande clímax, a estrela os conduzira. Agora você tem desejado ser cristão por muito tempo. Talvez você tenha empreendido uma longa jornada. Esse é o clímax esta noite. Talvez, pois agora você o receberá como seu Salvador, enquanto você o embala em seu coração. Mas antes que encerramos este apelo ao altar, parágrafo 108 dessa mesma mensagem, a luz, a grande luz resplandecente. Como Isaías disse, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado na região da sombra da morte, a luz raiou. O profeta ora dizendo: concede, Senhor, que ali esta profecia possa se cumprir hoje nesses corações que anelam por ti. Dá-lhes aquela paz que excede a todo entendimento. Dá-lhes uma satisfação perfeita de que te encontraram e falaram contigo, e te ofereceram suas vidas todas arruinadas e despedaçadas. Que tu, como teu ouro, incenso e mirra, possa curá-los e fazer dessas pessoas vasos de honra para a tua própria glória. Concede, Senhor. Mensagem de paradoxo, parágrafo 228. 228. E neste tempo de Natal, quando as pessoas estão comprando e dançando e bebendo e celebrando alguma coisa sobre o qual eles não sabem nada, como se estivessem celebrando o aniversário de Washington ou Lincoln e não adorando, eles ainda têm Deus em uma manjedoura, quando Deus não está numa manjedoura. Não, Ele ressuscitou da morte e vive para todo sempre, vivendo entre nós, dando provas de si mesmo, como o mesmo Deus que os pais nesse ano seguiram, e através das eras tem vindo desde os dias de Pentecostes, o mesmo Deus que encontrou Paulo na estrada de Damasco. Ele era missionário dos gentios, um mensageiro de Deus para os gentios. A mensagem dos gentios começou por uma visitação no pilar de fogo, e ela termina da mesma forma. O que Jesus quer não é o seu dinheiro. O que Jesus quer? O seu coração, a sua vida. Provérbios de Salomão diz: filho meu, dai-me o teu coração. É o que ele pede nesta noite. A sua vida. O que você tem de melhor?
a sua vida. É isso que Ele quer, entrar no seu coração. Enquanto muitos por aí estão dizendo, não há vagas, porque foi isso que acontecera. Não há vagas, não há vagas, não há vagas porque eu estou muito ocupado. Não há vagas porque eu tenho que viajar nesse Natal. Não há vagas porque nesses dias eu estou muito ocupado, eu tenho que fazer algumas compras de Natal. O profeta diz que tudo isso é paganismo. O que Jesus quer? Sua vida. Tomar o controle dela. E que nesta noite você ouse entregar a sua vida a Ele. Enquanto muitos estão dizendo aí, não há vagas, Ele quer entrar no seu coração. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens o meu coração para pousar. Faze-me morada permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Você quer dizer graças a Deus? Graças a Deus, amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer mais uma vez a Deus por este culto, onde temos sido ricamente abençoados. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, graças te damos, Senhor, pela vida, pela chuva que cai lá fora e pela chuva que caiu sobre as nossas almas nesta noite, ó Pai. Que o Senhor continua, Senhor, no nosso meio, em nossas almas, em nossos corações. Leva-nos em paz agora, Senhor, guardados, protegidos pela Tua mão de misericórdia, Pai. E que possamos voltar domingo para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, Pai, porque nós não nos cansamos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, porque ela faz em nós, ó Pai, ela traz paz em nossos corações, cura, libertações, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Amém. Amanhã em Taguatinga, culto às 18 horas e domingo de manhã às 8 horas da manhã, escola dominical aqui no Pedregal. Abençoe o seu irmão, sua irmã ao seu lado, que Deus continue nos abençoando nesta noite.